Todos nós conhecemos e odiamos o Outcry, ou melhor, o ex-rei vulgo lixo após o Naofumi dar sua sentença para ele. Ele odeia o herói do escudo mais do que tudo nesse mundo e é um personagem insuportável que todos nós odiamos mais do que tudo também. Mas tem uma coisinha, o rei lixo, o rei Outcry, o ex-rei no caso, lixo, pode ser que ele já foi ou é um herói? Sério que isso é verdade? Ele é um herói? É verdade? É mentira? Qual é dessa história por trás dele e quais são os seus reais poderes? Você quer saber sobre isso? Então siga que eu vou falar isso agora. E avisando que esse vídeo contém spoilers, então se você não quiser spoilers, sai do vídeo. E aproveita que você está aqui, se inscreva se não for inscrito ainda, ative o sininho para uma primeira versão ou lançamento daquele etapa no dedão. Eu tô contando com o seu like aqui. Para ajudar o vídeo, vire membro se puder, porque virando membro você terá acesso a vídeos exclusivos sobre comentários dos animes da temporada, além de algumas recomendações de obras que eu faço para vocês, e me siga nas redes sociais para dar aquela interagida marota com a gente. Então, bora pro vídeo. O lixo, ou devo chamar ele pelo seu nome antigo? Vamos ir com Outcry porque eu quero evitar perder a monetização. Por favor, YouTube, não me desmonetizem porque eu chamo ele de lixo. O Outcry é o ex-rei de Meromark e, por incrível que pareça, o atual herói do cajado vassalo. Sim, isso mesmo que você está ouvindo. Esse cara é um herói. Ele pode não ser um lendário, mas ainda assim, ele é um herói. Pode ficar surpreso, eu também fiquei. Na real, eu fiquei muito mais do que surpreso. Eu fiquei irritado quando eu soube disso. E o Naofumi então, quando o Naofumi descobriu que ele é o herói do cajado vassalo, ele riu tanto, mas ele riu tanto e negou tanto esse fato que a rainha até ficou constrangida perante a ele. Sim, é essa reação que é a certa a se ter, porque não dá pra imaginar esse cara sendo um herói, mas sim, ele é um herói. Mas isso também foi uma sacada gigante, mano. O autor foi genial e os caramba 4, ele introduziu o cara que a gente considera o pior do que lixo como um herói, que já foi um sábio. Tipo, literalmente o Outcry tem uma história incrível por trás dele, a gente não conhece, mas ele decaiu tanto ao ponto de virar isso que a gente odeia. Mas vamos seguindo porque ao decorrer desse vídeo você vai saber por que ele já foi um herói sábio, um rei super sábio que todo mundo respeita e como ele virou o que ele é hoje. Ele é esse cara aí meio velho que parece ter envelhecido bem com essa barba e cabelo grisalho, e ele realmente passa um ar soberano, mas se não fosse pela carranca e péssima personalidade, ele poderia até ser um bom personagem. E na real, se tirar a carranca e a péssima personalidade, ele realmente é um bom personagem, se você ver os feitos do passado dele. Porque o Outcry nasceu como o herdeiro do trono de Falbury, que Falbury, para quem não sabe, é um outro país. E claro, ele é descendente de um antigo herói da lança, mas ocorreu um acidente que fez ele abrir mão de ser príncipe. E esse incidente, inclusive, envolveu a morte de sua família nas mãos dos demi-humanos da raça tigre branco. E por causa disso ele começou a desprezar Sylvet, que é um país de demi-humanos, e por odiar os demi-humanos ele começou a odiar aqueles que eles adoram, o herói do escudo. Sim, teve um incidente onde a família dele foi morta por demi-humanos e ele começou a odiar, ter preconceito mais do que tudo com os demi-humanos, e porque ele odeia os demi-humanos e travou guerra contra eles, ele odeia aqueles que eles servem, que seria o herói do escudo. Sim, é por isso que ele odiava o Naofumi. Um motivo completamente estúpido, mas é por isso que ele odeia o Naofumi. E depois desse incidente, ele começou a lutar nas linhas de frente, nas guerras de Meromark, e um dia ele lutou até a morte com o antigo herói do cajado, assim ganhando o cajado vassalo para si e espalhando seu nome como herói. E foi nessa época em que, além de virar um herói vassalo, ele e a rainha começaram a se envolver. Sério, a rainha nessa época podia até ter um gosto bom, mas ele envelheceu tão ruim, tadinha. E na época onde Sylvet tinha planos para a dominação mundial, foi ele quem matou o demi-humano Hakuko Supremo e atrapalhou completamente os planos da nação dominar o mundo, assim salvando tanto Meromark quanto muitas outras nações de serem engolidas por Sylvet. E foi assim que ele finalmente se solidificou como um herói. Mas por conta de seu ódio, ele ainda não era tão sensato, e depois que ele teve sua primeira filha, a Malte, ele a mimou tanto e deixou tanto que ela fizesse tudo o que ela queria,
que estragou completamente a garota. Nesse ponto, ela até punia as pessoas que eram vítimas dela, ou seja, ela maltratava as pessoas, as vítimas tentavam fazer coisas a respeito disso e ela punia as vítimas por tentarem fazer algo a respeito. E por causa disso, tanto o Outcry quanto a Malte acabaram começando a estragar um ao outro, e foi assim que ele decaiu ainda mais a ser esse grande idiota que ele é. E quanto à sua arma vassala, o cajado vassalo um dia repentinamente desapareceu sem deixar nenhum vestígio por razões desconhecidas. E isso provavelmente se deve ao fato de que ele se perdeu do caminho. As armas escolhem seus portadores, e se elas não o acharem mais digno, elas irão o deixar na mão na hora. Mas o cajado não baniu o seu portador, e isso pode ser considerado um aviso. O cajado não baniu ele e simplesmente saiu de perto dele. Isso significa e mostra que o cajado está desapontado com o que ele se tornou, mas não desistiu completamente do homem que ele já foi. O Outcry no passado foi um grande homem e um rei sábio que ajudou a todos, não importa quem era. Até mesmo o comerciante de escravos disse que o país não seria nada se não fosse ele, e que ele é uma grande pessoa. Mas ele de fato se perdeu em seu ódio cego, e até mesmo a rainha começou a sentir nojo de como aquele grande homem sábio decaiu para um nível de um idiota completo. Mas pelo menos, depois que ele recuperou a sua sabedoria perdida ao ser ressuscitado por Naofumi, ele agiu mais uma vez de forma majestosa, fazendo as pessoas serem capazes de ver a mudança apenas por sua aura e maneira de se apresentar. Teve gente que duvidou se era ele mesmo ou se era um fake se passando por ele, mas as pessoas da sua idade, da sua era, da sua geração, que o conheceram no auge, sentiram alívio ao ver que o sábio rei voltou ao que já foi, o que agrava ainda mais a imagem de que ele realmente foi alguém que caiu muito baixo depois de ser uma grande pessoa. E foi só depois de seu despertar que a sua arma vassala obedeceu aos seus feitos novamente. E agora vamos para as habilidades ou o que quer mais que ele tenha. Ele é descrito como alguém que era um lutador incrível, subindo rapidamente na classificação do exército, lutando nas linhas de frente e se distinguindo. Isso também se prova do fato dele ter ganhado do herói do cajado vassalo após ter uma luta até a morte com o ex-usuário da arma. Não é qualquer um que aguentaria lutar contra um herói e ainda vencer contra ele. Além do fato de que ele também lutou contra um lendário lutador de Sylvette e o derrotou, mostrando ainda mais feitos. E após as guerras se encerrarem e a paz começar a dominar o mundo, ele recebeu o título de O Rei Mais Sábio por causa de seus feitos na guerra. Ele também se mostrou ser um grande tático e estrategista, além claro de saber muito sobre política devido a ser um príncipe de Falbury. Ele também mencionou que tem uma habilidade de reflexão mágica que coloca seus inimigos sob um bombardeio de ataques mágicos. Não lembro se essa habilidade é dele ou do cajado, já que o cajado é especializado em melhorar a magia do usuário, mas é sempre bom lembrar e saber que ele tem essa habilidade. E desde que ele foi revivido, ele nunca chegou a usar o cajado, então não podemos ver o estilo de luta dele usando o cajado normalmente. Mas nós sabemos sobre algumas coisas sobre o cajado, e se ele tem o cajado, ele também pode usar os poderes desse cajado. E a habilidade especial do cajado é o lançamento acelerado de magias e a melhoria na eficácia delas. O método de energização que nós vimos sendo usado pelo cajado é os pontos de energização mágica, que seria meio que um método de aumento de poder que oferece pontos para os heróis conforme eles sobem de nível para aprimorar seus feitiços mágicos. É meio estranho, mas é como se você sobe de nível e ganha ponto de status para colocar na sua magia. É pique isso. E esses pontos podem ser distribuídos como o herói simplesmente quiser, da forma que ele achar melhor. E inclusive, esse método pode ser eficaz em outras armas também, mas os heróis teriam que trabalhar juntos para poder usar ele. Ou seja, o Naofumi não usa esse método porque ele não trabalha junto com o lixo. Mas se ele trabalhasse junto com o Outcry, ele poderia usar esse método de energização e ficar mais forte ainda. Nós só conhecemos uma forma do cajado, que seria o cajado do Fenrir, onde um de seus efeitos é aumentar a eficácia de sua arma contra uma arma sagrada, o que é um tanto quanto útil contra heróis lendários que têm armas sagradas, e ela também tem diversas habilidades, como disparar um feixe de energia no alvo, invocar um espelho flutuante que reflete magias e habilidades, e combinar essas habilidades que ele já tem para formar técnicas ainda mais complexas e poderosas. E por fim, bom, o Outcry é um personagem odiado, mas também é muito interessante ver que ele já foi um grande homem que decaiu ao que ele é. Mas após a morte de sua amada esposa e as provocações de Naofumi, ele foi capaz de se reerguer, e claro,
que não é porque ele mudou que ele é uma boa pessoa. Ele pode ser um bom personagem que se reergueu novamente, mas o que ele fez ainda não foi apagado. Ele ainda é um personagem horrível, que tem uma personalidade horrível e tóxica, embora, é claro, ele seja um homem decente quando se trata de guerras e lutas, e seja sábio para prosperar um reino. No fim das contas, ele é um personagem com várias fases e desenvolvimentos que nós conseguimos ter simpatia por ele quando descobrimos sobre sua história completa, mas eu não consigo gostar pessoalmente dele. Porém, apesar de não conseguir gostar dele, eu consigo reconhecer que ele teve um grande crescimento, no mínimo. E essa foi não só a história, mas as habilidades e o fato de que o Outcry, o ex-rei lixo de Meromark, sim, é um herói em Tate no Yusha. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, e se você gostou deixa aquele like, se inscreva se não for inscrito ainda, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, grupos, todo mundo, me siga nas redes sociais, comenta aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou desse lixo ser um herói e o que você quer ver depois aqui no canal. Tamo junto, vou me despedir de vocês, até a próxima.